Você tem um diploma, você lê, você se considera uma pessoa informada, crítica, acima da média. E se eu te dissesse que, segundo um homem que morreu lutando contra Hitler, você é exatamente o tipo de pessoa que permite que o mal vença? Isso não é sobre QI, isso não é sobre ignorância, é sobre uma epidemia que infecta os inteligentes primeiro. A teoria da estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Vou te mostrar porque sua inteligência não é um escudo. Ela é, na verdade, a arma preferida do sistema para garantir sua obediência. E antes que você pare o vídeo pensando, isso é sobre aquelas pessoas, isso é sobre o outro lado, pare. Aqui está a provocação. A estupidez funcional é um espelho e você não vai gostar do que vai ver hoje. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, um dos poucos que resistiu ativamente ao regime nazista. E da sua cela de prisão, ele não escreveu sobre a maldade de Hitler. A maldade era óbvia, ela era chata. Ele escreveu sobre o que viu acontecer com o povo alemão, a nação de Kant, Hegel e Bach. Ele viu médicos, advogados, professores e jornalistas um a um se entregarem. A estupidez, para Bonhoeffer, não é um defeito intelectual. Ela é um defeito moral. Ela é uma escolha. É a rendição da sua consciência, da sua capacidade de pensar por si mesmo, em troca de algo. E o que recebemos em troca? Pertencimento, segurança, a sensação deliciosa de estar do lado certo da história, o conforto de não estar sozinho. A estupidez, veja bem, é confortável. Bonhoeffer dizia, contra o mal pode-se protestar. Ele pode ser exposto e impedido pela força. Mas contra a estupidez, estamos indefesos. Por quê? Porque o estúpido funcional não é mau. Ele não é um vilão de filme. Ele está absolutamente convencido de que está fazendo bem. Ele não questiona, ele repete. Ele usa toda a sua inteligência não para descobrir a verdade, mas para defender a narrativa que lhe foi entregue. Julien Bendit, o filósofo francês, chamou isso em 1927 de a traição dos intelectuais. Ele viu os mais inteligentes da sociedade abandonarem a busca pela verdade para se tornarem servos de ideologias. Eles pararam de ser faróis e se tornaram soldados. Sua familiar? Bonhoeffer fez essa observação, mas a ciência provou que ele estava tragicamente certo. Nós somos programados para a estupidez. Vamos começar com o efeito Dunning-Kruger. Pessoas que são incompetentes em uma área são incapazes de reconhecer a própria incompetência. Isso cria um paradoxo. A ignorância gera mais confiança do que o conhecimento. O ignorante tem certezas absolutas, enquanto o sábio é cheio de dúvidas. A estupidez é sempre mais barulhenta que a inteligência. Evidência 2. O medo da solidão. Solomon Asch, anos 50. Imagine a cena. Você está numa sala com 7 atores. A tarefa é óbvia, dizer qual linha é igual à primeira. Na terceira rodada, os 7 atores, um a um, escolhem a linha claramente errada. Agora é sua vez. Seu cérebro entra em pânico. Você sabe que eles estão errados. Seus olhos provam isso. Mas todos eles? 7 pessoas? O resultado de Asch, 75% dos participantes cederam à pressão do grupo pelo menos uma vez. Eles preferiram trair a realidade dos seus próprios olhos a trair o grupo. E por que não admitimos o erro? Dissonância cognitiva. Leon Festinger provou que quando nossas ações, mentir sobre a linha, entram em conflito com nossas crenças, o cérebro sente uma dor real. E para parar a dor, ele não muda a ação, ele muda a crença. O cérebro começa a justificar a mentira. Bem, talvez a luz estivesse estranha, talvez eu não tenha entendido a pergunta. Nós preferimos nos tornar estúpidos a admitir que estávamos errados. E isso nos leva à evidência mais terrível, a terceirização da consciência.
Stanley Milgram, pessoas comuns, foram instruídas a dar choques elétricos em outra pessoa só porque um cientista de jaleco mandou. O ator do outro lado gritava de dor, implorava para parar. E o cientista apenas dizia: "O experimento exige que você continue. Por favor, continue." A maioria, mais de 60%, foi até o fim, aplicando o que eles achavam ser um choque letal. Quando perguntados por quê, eu estava apenas seguindo ordens. Eles não se sentiram responsáveis. A estupidez funcional é a ausência de responsabilidade pessoal. Bonhoeffer viu, Ash e Milgram provaram. O indivíduo é frágil, a inteligência cede à certeza, a consciência cede à pressão. Nós provamos que o indivíduo é uma falha programada. Mas, e quando esses indivíduos frágeis se reúnem em uma multidão? É aí que a verdadeira catástrofe começa. O indivíduo inteligente está programado para ceder. Cede à certeza do ignorante, cede à pressão do grupo. Mas a estupidez individual é apenas a matéria-prima. Ela só se torna uma força histórica quando ela se coletiviza. Gustave Le Bon, 1895. Ele diz que no momento em que o indivíduo se torna parte de uma multidão, o seu QI cai vertiginosamente. Por quê? Porque a responsabilidade se dissolve. A nuance morre. A multidão não pensa, ela sente, ela não raciocina. E aqui está a inversão fatalista que Bonhoeffer viu. O sistema autoritário não quer sua inteligência, ele quer sua participação. Ele precisa que você use o seu cérebro não para questionar os slogans, mas para refiná-los. O estúpido comum diz: vamos matar. O inteligente funcional diz: precisamos implementar uma solução final para a questão. O estúpido comum diz: cale a boca. O inteligente funcional diz: precisamos moderar o discurso de ódio e a desinformação. A inteligência se torna a ferramenta de polimento da brutalidade. Ela fornece o vocabulário moral para o mal. Hannah Arendt viu o nazismo de perto. Cobrindo o julgamento de Adolf Eichmann, arquiteto logístico do Holocausto, ela esperava um monstro sádico. O que ela encontrou? Ninguém. Um burocrata medíocre, um gerente obcecado pela eficiência. Eichmann não tinha ódio, ele tinha orgulho da sua organização. Ela cunhou o termo, a banalidade do mal. O mal não precisa de ódio, ele só precisa de ausência de pensamento, de pessoas que apenas cumprem tarefas, otimizam o sistema. O algoritmo é a banalidade do mal em escala industrial. E aqui encontramos outro pensador, Neil Postman. Postman disse que o mundo temia duas visões: a opressão de Orwell, em 1984, e a trivialidade de Huxley em Admirável Mundo Novo. Orwell, o Estado nos proíbe de pensar. Huxley, nós amamos nossa servidão. Ninguém proíbe, estamos ocupados demais nos distraindo. Postman avisou: a estupidez moderna não é imposta, ela é sedutora. Pesquisas de neurociência mostram que quando somos confrontados com fatos que desafiam nossas crenças, as partes do cérebro associadas ao pensamento lógico desligam. É doloroso pensar, é prazeroso pertencer. A estupidez funcional é o novo ópio das massas e nós estamos viciados. Se você já se sentiu exausto só de tentar navegar por essa guerra de informações, você não está sozinho. É um design, a máquina quer você cansado. Se você quiser entender mais sobre como esses mecanismos de engajamento sequestram sua mente, se inscreva neste canal, porque desmontar essa máquina é exatamente o que fazemos aqui. E então, voltamos a Bonhoeffer. Ele não foi libertado, ele foi executado por enforcamento poucas semanas antes do fim da guerra. A teoria dele não é um diagnóstico, é um aviso fúnebre. Qual a alternativa? A alternativa é a lucidez. E a lucidez tem um custo terrível. No momento em que você tenta adicionar nuance, o grupo te ataca, o seu grupo. Você vai ser cuspido, você vai ser cancelado, você vai ficar sozinho. O filósofo Soren Kierkegaard disse: a multidão é a mentira. Nietzsche avisava sobre o espírito de rebanho. A moralidade da manada existe para proteger a manada, não o indivíduo.
Pensar de verdade é um ato de solidão radical. Então a escolha é esta: o conforto quente e anestesiante da estupidez coletiva ou a dor fria e solitária da lucidez individual? A má notícia é que a maioria das pessoas já escolheu. Elas estão ocupadas demais agora indo para os comentários digitar sobre como esse vídeo está errado, usando argumentos que elas ouviram em outro lugar. Mas se você chegou aos últimos segundos desse vídeo, se você sentiu o desconforto, se você se viu no espelho, talvez ainda haja esperança. O próximo vídeo na sua fila de sugestões foi escolhido para te dar conforto. Clicar nele é a escolha fácil, é a rendição. A minha provocação final é esta: desafie o algoritmo e desafie a si mesmo. Se este vídeo te provocou, compartilhe-o. Não para concordar comigo, mas para iniciar a conversa difícil com alguém que pensa diferente de você. Este é o único antídoto que restou. A pergunta não é se você é inteligente, a pergunta é se você tem coragem.